Sabe o que é isso? Mãos abanando. Roda essa vinheta aí. Fala fiel, saudações corintianas. O vídeo de hoje é um pouco inusitado, porque a gente vai falar de mercado da bola, mesmo nessa situação aí de pandemia, de quarentena, de futebol parado, né? Aliás, é justamente por conta dessa pandemia, né, que a situação chegou nesse nível, ou diz o Corinthians que é justamente por isso. A gente está falando da perda do lateral esquerdo Rael, de 20 anos de idade, que teve o contrato aí encerrado no início de abril. O Corinthians tinha a possibilidade de renovar e não renovou. Rael estava emprestado ao Oeste nesses primeiros meses de 2020, porque ele já não tinha mais idade para continuar nas competições que o Sub-20 do Corinthians disputa, né? Ele vai fazer 21 anos de idade agora em 2020. Só que nos últimos 2 anos, Rael vinha se destacando nas categorias de base do Corinthians. Ele somou mais de 100 jogos nesse período e fez 6 gols. São números bem expressivos para um lateral. Só que aí o Corinthians não renova com ele. Ele, na verdade, já nem é promovido ao elenco principal aí do Thiago Nunes, porque de fato não tinha espaço nessa temporada. Só que o Corinthians tem interesse em renovar com ele, tanto que vinha conversando já desde antes da quarentena, desde antes de desativar as atividades lá no clube. Só que aí não renovou, chegou agora no começo de abril e encerrou o contrato, né? Expirou, não tem o que fazer. Então Rael não é mais jogador do Corinthians. Existe a possibilidade de o Corinthians, passado essa situação aí de quarentena, de pandemia, correr atrás do prejuízo e buscar um novo contrato com o Rael. Essa é a expectativa lá no Corinthians. E aí a gente vai chamar o Vitor Chicaroli, repórter aqui do Meu Timão, que junto com a Mayara Munhoz escreveu lá no site do Meu Timão a reportagem contando justamente sobre a saída, pelo menos momentânea, do Rael do Corinthians. Mas antes do Vitão aparecer na sua tela, vou pedir para você se inscrever aqui no canal do Meu Timão. Tem vídeo novo todo dia e também já deixa o seu joinha. E na hora de se inscrever, ou se você já for inscrito, clica no sininho, porque aí o vídeo cai em primeira mão no seu celular, no seu notebook, por onde você estiver assistindo o Meu Timão, beleza? Agora sim, vem Vitão. Fala rapaziada, beleza? Passando para falar bem rápido aqui sobre o jovem lateral esquerdo Rael, mas eu vou atualizar, vou informar vocês, youtubers espectadores, como foram os últimos meses do Rael. Ele deixou o Sub-20 do Corinthians no fim da temporada passada e, consequentemente, foi emprestado ao Oeste até o fim do Campeonato Paulista. Algo que o Corinthians costuma fazer muito, né? Emprestar jovens jogadores para que ganhem ritmo, sequência e, quem sabe, uma experiência aí, né? Voltar mais cascudo para o Corinthians. Mas não foi o que aconteceu. O Rael disputou somente 5 jogos com a camisa do Oeste, foram 3 como titular ali, uma lesão na coxa acabou interrompendo essa sequência que ele vinha tendo no começo ali. O Oeste também, o time do Oeste não estava ajudando bastante, começou a engrenar mais pro fim do Campeonato Paulista e não conseguiu mostrar ser aquele jogador que voltaria para o Corinthians e estaria à disposição do Thiago Nunes, que acho que era isso que o Corinthians queria testar. Sobre a situação do Rael, uma opinião minha, eu não acho que a lateral esquerda do Corinthians seja uma carência do elenco, tem bastante nome ali. Carlos Augusto, titular agora, tem Sid Clay, Lucas Piton, e em último caso também tem o Danilo Avelar, que não dá para descartar, é zagueiro lateral de origem e tá atuando como zagueiro, mas se precisar o Thiago Nunes já deixou claro que vai usá-lo. Então, no time principal, não acho que teria espaço para o Rael. Mas por que não no Sub-23? Já que eu considero que essa categoria tem que ser de jogadores de base que não tem mais espaço no Sub-20 nem no profissional. Então por que não dar essa chance para o garoto no Sub-23? É a minha dúvida. Mas no profissional eu realmente acho que não é hora para ele. E também não vejo ele preparado para isso. Beleza? Nós, Faraldo, valeu! Lavem as mãos, hein? Pois muito que bem, agora eu vou deixar a minha opinião e a gente encerra aqui esse vídeo. Eu acho desnecessário o Corinthians ter chegado nessa situação de perder o jogador para agora correr atrás do prejuízo, de tentar buscar aí um novo contrato. A gente está falando de um jogador que é uma promessa, é um cara que é muito bem reconhecido aí nos bastidores, para quem analisa o mercado da bola desses jovens jogadores, né, dos jogadores que estavam no Sub-20, que estão no Sub-20, que são dessa idade aí de estourar, de virar de fato um bom jogador, um reforço. E é totalmente compreensível ele não ter sido promovido para esse elenco de 2020. Afinal, o Corinthians tem 3 laterais esquerdos aí no atual elenco, né? Só que nenhum deles é muito unanimidade, se a gente pode dizer assim, né? E na verdade nenhum deles está garantido que vai ficar no Corinthians para 2021, por exemplo. O Sid Clay está emprestado, pode muito bem sair, até porque por enquanto não vem jogando bem e na verdade nem em forma chegou ao clube.
O Carlos Augusto já estava liberado pelo Corinthians para ser vendido, então pode muito bem agora nesse meio de ano, enquanto mesmo o futebol não volta, ser vendido. E tem a situação do Lucas Piton, que aí sobraria como o único jogador do Corinthians para a lateral esquerda em 2021. Seria interessante o Corinthians ter um jogador aí na reserva ou na manga. E nesse sentido, o Rael seria um nome perfeito, porque já vinha se destacando no clube nos últimos 2 anos nas categorias de base, certo? Então eu vejo como um potencial desperdício, como um possível reforço jogado no lixo, caso o Corinthians não consiga se acertar e manter o Rael aí sob contrato, seja para continuar emprestado em 2020, seja para colocar no elenco no caso de uma saída do Carlos, por exemplo, mas eu acho que o Corinthians não podia ter deixado a situação chegar onde chegou, até porque o Corinthians podia lucrar com o Rael, com uma eventual venda do Rael, coisa que hoje pode não acontecer. O Rael pode muito bem assinar contrato com outro clube e sair de graça. E o Corinthians não está em condições de desperdiçar o dinheiro de uma possível venda aí de um jogador como o Rael. Imagina se o Guilherme Arana tivesse o contrato encerrado no Corinthians e não fosse vendido por seus quase 40 milhões de reais para o Sevilha da Espanha. Ia ser uma grana que ia fazer muita falta para o Corinthians, para a saúde financeira do Corinthians. Pode ser que tenha acontecido isso agora com o Rael, a gente torce para que essa situação se resolva e que ele ainda possa sim assinar um novo contrato com o Corinthians. Mas gostaríamos também de ouvir a opinião de vocês. Vocês gostariam de ver o Rael renovando com o Corinthians? Vocês acham que é mais um desses casos de jogador que não vale a pena ficar pagando, bancando, que não vai dar em nada? Deixa aí nos comentários que a gente gostaria de ler, de ouvir a opinião de vocês, certo? Até o próximo vídeo, seja sobre o mercado da bola ou não, aqui no canal do meu Timão. Olha aí, rimou. Que legal. Falou, saudações e vai Corinthians e até a próxima.